No contexto do geoprocessamento, a criação e desenvolvimento dos chamados bancos de dados geográficos tem sido cada vez mais explorada, tendo em vista sua ampla potencialidade de aplicação. Em certo sentido, todo local físico ou virtual onde são armazenados dados podem ser considerado um banco de dados. Eles possuem estrutura de funcionamento semelhante aos bancos de dados convencionais, com a grande diferença que suporta feições geométricas em suas tabelas. Os bancos de dados geográficos oferecem a possibilidade de análise e consultas espaciais. Em outras palavras, esse tipo de banco possibilita a realização de cálculos como áreas, distâncias e centroides, além de realizar a geração de buffers e outras operações entre as geometrias. Os bancos de dados geográficos oferecem a possibilidade de análise e consultas espaciais. Em outras palavras, esse tipo de banco possibilita a realização de cálculos como áreas, distâncias e centroides, além de realizar a geração de buffers e outras operações entre as geometrias. Ao construir um banco de dados geográfico, será possível realizar consultas tais como: quais cidades são vizinhas ao município de Salvador? Quais cidades são cortadas pelo Rio São Francisco? Qual a distância entre um determinado ponto e a escola mais próxima? Note que essas questões não podem ser respondidas através de um banco de dados convencional. Apenas um banco de dados geográfico permitiria que essas questões fossem respondidas com base na posição geográfica. Os bancos de dados geográficos nos permitem o armazenamento dos dados geográficos, o que inclui sua componente espacial, as consultas espaciais, com base na localização espacial das entidades armazenadas na forma de tabelas, e análise propriamente dita dos dados. Os tipos de dados vetoriais são chamados de vetoriais pois podem ser armazenados utilizando um vetor. Eles dividem-se em ponto, que podem representar um imóvel, uma loja, um hospital, uma escola, linhas, que representam logradouros, rios ou córregos, e polígonos, que são usados para representar áreas fechadas, como um bairro, lote ou uma quadra. E os dados rasters são basicamente imagens. Este é um exemplo de uma tabela de clientes no banco de dados. Então, campos comuns como o ID, que é único, o nome, o telefone e o endereço. Já nos bancos de dados geográficos, existe a coluna de geometria, com os campos latitude e longitude, que vão definir a localização espacial do objeto. O sistema de informação geográfica abstrai as informações do mundo real, organiza os dados em forma de tabela e gerencia e manipula os dados para que eles influenciem diretamente na tomada de decisão. Como exemplo, nós temos aqui uma consulta de dados de interseção, onde estamos selecionando as unidades da tabela Brasil, os estados, que são os polígonos, e estamos cruzando com a tabela de rodovias, no qual a rodovia que nós queremos pesquisar é a BR-153. É dado esse comando com essa função de intersecção do Brasil, a tabela Brasil e a tabela R de rodovias. Como resultado da consulta, vemos aqui no gráfico a BR-153, onde ela começa cortando o estado do Tocantins, indo até o estado do Rio Grande do Sul. Mais um exemplo de consulta que temos é a consulta de contém está contido. Por exemplo, nessa aplicação queremos saber quais os aeroportos internacionais da região norte do país. Temos aqui o comando SQL, onde selecionamos o campo nome da tabela aeroporto, juntamente com o campo da unidade federação da tabela Brasil, onde queremos ver especificamente da região norte, e é dado o comando de contém está contido. Como resultado, visualizamos no mapa, aqui na parte gráfica, os aeroportos internacionais dessa região citada. Mais um tipo de consulta que podemos realizar é a consulta de proximidade. No exemplo abaixo, queremos saber quais são as rodovias distantes de no máximo 20 km do aeroporto de Viracopos. Vejamos, é dado um select na tabela rodovia e aeroportos, no campo rodovia, onde o nome do aeroporto é Viracopos, na tabela aeroporto. E a distância, como podemos ver, é em metros, igual a 20 mil metros. Assim teremos como resultado as rodovias num raio de 20 km distantes do aeroporto de Viracopos. Mais uma aplicação que podemos ter é a aplicação na web, chamada Web Mapping ou WebGIS, onde consultamos os mapas, onde esses mapas podem ser estáticos, são os mapas no formato de imagem, JPEG, GIF, PNG, etc., integrados à página de internet. Podemos ter também mapas gerados a partir de formulários, onde se fornece parâmetros para a geração de mapas na forma de imagem, e os mapas dinâmicos, onde o usuário seleciona uma área de seu interesse em um mapa geral, gerando uma navegação para outro mapa, ou mais específico, com informações mais detalhadas dessa região. Em geral, apresentam interface atraente com ícones
para consulta espacial, cálculo de distância e etc. Temos vários exemplos de web map nas páginas de internet. Como exemplo desses mapas, temos o Google Maps, o Google Earth, entre outros usados para navegação. Neste exemplo de web map, temos uma consulta feita por um aluno do IFP, do campus Teresina Central, que deseja saber qual a distância do campus Teresina Central para o campo Teresina Zona Sul. Dados os endereços dos campos, conforme o mapa, são dados 3 opções de percurso, conforme podemos ver. Uma em qual ele leva 7 minutos indo de carro por um determinado percurso e outros 2 percursos mostrando um tempo de 8 minutos. Esse tipo de aplicação é bastante útil hoje em dia e utilizada por todos nós. Created using Powtoon.